Muito bem, já estamos chegando agora com mais uma edição aqui do Fala Clóvis. Boa noite para todo mundo, boa noite para você que está nos assistindo desde já. Em Nonoai são 19 horas e a gente hoje recebe mais um grande convidado, mais um convidado especial, né? Lembrando que a nossa proposta nesse canal é uma proposta de trazer pessoas ligadas com a nossa cidade de Nonoai, pessoas que têm a sua história enraizada aqui em Nonoai, para a gente tratar de assuntos atuais, para a gente relembrar algumas histórias, por que não? Esse é o grande objetivo aqui do Fala Clóvis, que não é o objetivo do Clóvis falar, né? Mas sim o Clóvis poder entrevistar. E quem a gente recebe neste programa, que eu já nem lembro mais quantos foram, porque eu perdi a conta, não segui a linha. A gente tem o prazer de receber o senhor Alexandre Gobi Filho. Muito boa noite. Gobi, posso chamar assim simplesmente, pura e simplesmente assim? Seu Gobi, seu Alexandre, como é que prefere? Boa noite a você, Clóvis. Boa noite a todos os que nos escutam e nos assistem. Você pode chamar de Gobi, que é o mais conhecido, né? E na verdade, assim, só para te colocar que Gobi em Nonoai tem um. Tem o outro que é Vilmar. Sim. Mas que beleza. Alexandre Gobi Filho. Alexandre, hoje a gente fazia a nossa pré-entrevista aqui, eu fui buscar alguns assuntos interessantes para a gente debater, mas tu foi pioneiro em algumas situações aqui em Nonoai, né? Tu trouxe a primeira loja de esportes para cá, tu fundou a associação comercial, deu início também ao CDL, a CDL, né? Agora Câmara de Dirigentes Lojistas. Fala um pouquinho dessa tua trajetória aqui na cidade de Nonoai. Bem, na verdade, nós somos oriundos de Colorado, né? Nossa terra natal. E viemos para Nonoai em 1976. E, na verdade, eu confesso a você e a todos que estão nos assistindo que em 1976, quando viemos aqui para Nonoai, pensávamos o seguinte: novos rumos, novos horizontes e por aí afora. Mas eu confesso a você e a todos que nos assistem que, passado uns 60 dias após nós estarmos aqui, a gente nos deparou com uma situação que, na época, era muito triste para Nonoai, porque Nonoai compreendia toda essa grande Nonoai com mais de 550 quilômetros quadrados, incluindo, hoje, Trindade do Sul, Gramado dos Loureiros e Rio dos Índios. E nós não estávamos acostumados a esse tipo de algumas barbáries que aconteciam na época, né? Na minha terra natal, lá em Colorado, no Alto Jacuí, isso já havia passado, graças a Deus, essa fase já havia passado. E aqui nós nos deparamos com muitas brigas de famílias, muitas intrigas e coisas desse gênero assim. Então, às vezes, logo depois, a gente começou a se perguntar, mas será que fizemos? O que é que fizemos? E viemos para Nonoai e nós não conhecíamos, na verdade, a realidade, né? Isso foi nos idos de maio de 1976, quando aportamos aqui. Mas, também, por outro lado, nunca conseguimos fazer nenhum inimigo em Nonoai, só fizemos amigos, e plantamos uma semente muito interessante, porque a nossa região, o Alto Jacuí Gaúcho, a nossa terra natal, lá em Colorado, aqueles outros municípios que compõem ali, Pirubá, Nomitoque e outros tantos, é o berço da lavoura mecanizada no Brasil. Os primeiros tratores importados, as primeiras automotrizes importadas, tudo isso veio para aquela região, Carazinho também. Então, a gente já vinha com um certo know-how técnico para plantar e colher.
E aqui é uma terra muito fértil. E Nonoai cresceu muito. Da época que nós viemos para Nonoai para hoje, nós temos o prazer de ver que Nonoai se tornou uma cidade. Nós temos o prazer de ver que a lavoura mecanizada hoje é de última geração, e isso facilita bastante. Mas confesso a você que passamos maus bocados, mas estamos vivos e com pensamento sempre para frente, sempre pensando para frente na família, nos negócios e no nosso município. Bom, Alexandre, a sua filha Alessandra, que nos auxiliou bastante, né? Já vamos chegar aí na família do Alexandre, né? Mas ela nos auxiliou bastante em algumas histórias. Aí é verdade que tu trazia pessoas. Agora me fugiu aqui porque eu não anotei, confiei na memória para variar um pouquinho, mas eu lembro do assunto principal. É verdade que tu trazia pessoas do interior para fazer os documentos aqui na cidade? Ah, rapaz! Na linha ronda. Na linha ronda, olha aí. Nós trouxemos gente da linha ronda para fazer certidão de nascimento, certidão de casamento. Na época, a CEMAPA funcionava ali onde que hoje é algumas secretarias do município, né? Os títulos de terra estavam ali, mas as pessoas não tinham dinheiro para fazer um certo pagamento que tinha por causa da emissão do título e coisa e tal. Então, ali na linha ronda, olha, com sinceridade, nós fizemos uma revolução na linha ronda. Com certeza, com a nossa vinda, essas pessoas puderam pegar os seus títulos de terra, de propriedade, que na época era a CEMAPA que fazia essa divisão. Nós conseguimos levar muita gente para fazer a certidão de nascimento, que não tinham certidão de nascimento, algumas certidão de casamento, alguns casamentos. Olha, eu confesso para você e a todos que estão nos ouvindo e assistindo que fizemos um trabalho que nos enche de orgulho, porque esse pessoal não tinha essa possibilidade de fazer e buscar essas coisas. E a gente ajudou esse pessoal. Então, eu te confesso assim que eu e minha família estamos muito tranquilos. Fizemos a nossa parte por Nonoai, com certeza. Bom, vamos lá. Gobi, Alexandre Gobi Filho, casado com a dona Vianney, pai da Letícia, pai da Alessandra, avô aí do Arthur e da Valentina. Essa turminha aí, essa duplinha de netos, como é que é ser vovô, seu Alexandre? Barbaridade, eu vou te falar um negócio, é uma alegria muito grande, sabe? É demais. Ser vovô, eu posso te garantir para você que é uma alegria que não tem limite. Eu acredito sempre, às vezes a gente fala com a dona Vianney aqui, que hoje nós damos talvez mais amor para os netos do que demos para as filhas, porque eles são umas figuras, né, na verdade. E o pessoal que pegou desde o início ali pôde acompanhar ali, a gente apresentou um slide de algumas fotografias do Gobi, também com os netos, o Gobi lá nos tempos de carnaval, também uma foto que nos remete ali ao esporte, que tu também é muito ligado, né, Gobi? Acho que o Cometa, o time do Cometa foi fundado também por ti, aqui em Nonoai, é isso? Conta um pouquinho da história desse clube, dessa sociedade esportiva Cometa. Barbaridade, isso foi uma loucura boa. Uma loucura boa. Você imagine que naquela época nós só tínhamos o ginásio de esporte centenário aqui no centro da cidade, que era pequeno. Mas a federação não exigia que se tivesse um estádio para a prática do futebol de salão maiores. Para a federação estava bom. E baseado num time lá de Ibirubá, futebol de salão, a Ser Cometa de Ibirubá na época, hoje já não é mais Ser Cometa, é a CIF,
Então, nós montamos o Cometa aqui e se lançamos nessa odisseia de participar do campeonato estadual de futebol de salão. Na época só tinha uma divisão, não tinha 3 divisões que tem hoje. Hoje tem a divisão ouro, prata e bronze, né? Na época era só uma divisão e vamos em frente. Eu me sinto muito orgulhoso, embora eu botei todo o meu capital na época nesse time, para nós disputar 3 anos ele, mas eu me sinto orgulhoso porque Nonoai despontou para o esporte também quando eu e o professor Telmo Canelis, do Careca, fundamos o Conselho Municipal de Desporto, né? E fizemos em Nonoai o maior campeonato da história de Nonoai. E muitos amigos meus vinham me dizer assim, olha, isso não vai terminar. Em Nonoai já começaram mais de 10 campeonatos municipais e não terminou nenhum. E eu dizia para eles assim, olha, eu sinto muito te dizer, mas aqueles não terminaram, mas este vai terminar. Mesmo com todas as adversidades que houve, mas o campeonato terminou e o Grêmio Esportivo Olímpico do meu amigo Babinski foi o primeiro campeão municipal de Nonoai, que na época não tinha nenhum distrito emancipado, né? Foi um campeonato fantástico que eu diria assim para você que tenho saudades daqueles tempos. Olha aí, né? O Cometa fundado em 78, dei uma colada aqui na imagem que eu pude acompanhar aqui agora, que a gente está passando também para quem está nos assistindo. Bom, Alexandre, hoje a gente conversou sobre a sua loja, né? Sobre o seu comércio. A primeira loja de esportes aqui do município de Nonoai foi a sua, que era ali no prédio do Tio Miro, na esquina onde hoje fica a MHNet, algumas empresas que estão instaladas ali. Conta desse teu início em lojas de departamento esportivos aqui no município. Rapaz, isso realmente foi uma odisseia. Foi uma odisseia. E nós começamos comprando o estéreo som ali do Vitor Mariotti e posteriormente tivemos a ideia de mexer com artigos esportivos, como Nonoai tem o Rio Uruguai, Rio Passo Fundo e outros riachos menores também, né? Muita pesca. Então a gente compramos ali o estéreo som do Vitor Mariotti e logo locamos lá aquela esquina do Tio Miro, que o Banrisul tinha saído dali. E aí nós começamos a trabalhar com material de pesca, de caça, e começamos a trabalhar com artigos esportivos. Então foi uma odisseia, porque trazer para Nonoai, na época, o Jeans Pierre Cardin, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E isso, para nós, foi um orgulho, porque nós trouxemos para Nonoai sempre, e continuamos até hoje, trazendo as grandes marcas, produtos de qualidade com garantia certificada. Exatamente. Bom, e nessa trajetória de comércio, Gobi, tu também fez parte da Associação Comercial, fez parte da CDL, também fez parte da história das nossas feiras aqui, da Exponai. Como é que foi a fundação da Associação Comercial, a fundação da CDL? Tu também trouxe para Nonoai o SPC, Serasa, esses órgãos. Conta para nós um pouco dessa parte da tua história. Na verdade, foi em 80 e alguma coisa por aí que a gente começou quando nós montamos a loja, né? A gente sentiu a necessidade de termos aí a Câmara de Dirigentes Lojistas e o SPC, e aí, em consonância com o Wilson De Bastiani, que era o gerente da Eletrolar na época, filiado Sarandi, né?
Aí nós fomos atrás e conseguimos fundar o CDL e o SPC, e isso é muito interessante porque as pessoas precisam saber dessas coisas. Muitas pessoas dizem assim, o SPC, eu estou no SPC, esse SPC é uma coisa que vem me prejudicar. Não, muito pelo contrário. O SPC é o guardião de todo aquele indivíduo que compra e paga. O SPC é o maior guardião que tem do crédito das pessoas. Porque se você tem crédito, você compra em qualquer lugar. Se você está no SPC, é porque você não é um bom pagador. Então eu sempre digo para as pessoas, se você não pode pagar, vai no estabelecimento que você está devendo, fala com as pessoas, olha, por favor, não precisa me colocar no SPC, o mês que vem eu já venho começar a pagar minha conta novamente. Eu me apertei, isso acontece. Não há família no mundo, praticamente, que num dia não teve passado por alguma situação em que você não pode honrar os seus compromissos no vencimento. Isso é normalíssimo, principalmente num país chamado Brasil, que oscila muito as coisas, não é verdade? Mas nós tivemos o prazer de fundar a Câmara de Dirigentes Lojistas, o SPC, e posteriormente, quando nós achávamos que isso só não era interessante, o companheiro Miguel Barganholo e mais, achamos por bem fundar a Associação Comercial, que está aí até hoje, e cujo SPC pertence à Câmara de Dirigentes Lojistas. Então, foi um trabalho árduo, mas muito interessante que fizemos naquela época, que, para você ter uma ideia, e para que os nossos ouvintes e telespectadores tenham uma ideia, você pedia uma ligação telefônica às 8h30 da manhã e, com sorte, você ia falar às 5 horas da tarde. Então, hoje modernizou tudo de uma maneira muito interessante. E logo que nós fundamos o CDL e o SPC, você não imagina de onde é que o cara veio dar um curso de vendas para nós. Nenhum telespectador, eu acho que lembra disso, porque nada mais, nada menos do que do Rio de Janeiro. O indivíduo veio de avião e nós fomos buscá-lo ele em Chapecó, no aeroporto. O cara veio aqui implantar definitivamente o SPC e veio do Rio de Janeiro. Além de implantar, ele veio dar uma palestra para nós, motivacional e etc. e tal, falando de tudo isso. E ele levou para o Rio de Janeiro uma lembrança que certamente ele tem na sua casa até hoje, né? Ele levou um arco e flecha que nós mandamos confeccionar, muito bonito, que os Caigangue fizeram, que estão de parabéns e que fazem até hoje isso muito bem feito, né? E ele levou para o Rio de Janeiro isso. Eu disse para ele, leva isso, leva para a tua casa como uma lembrança de que realmente isso é uma prova de amizade. Com certeza. Bom, Gobi, a gente quer avançar um pouquinho agora na história, trazer para o nosso período atual, esse período tão intenso, né, que a gente pode chamar, um período crítico, uma pandemia, um abre e fecha do comércio, né, e a gente quer agora adentrar no assunto principal, né, que a gente fez a chamada para esse bate-papo, para essa entrevista, que é justamente o que essa pandemia tem afetado os comerciantes, né? Principalmente os comerciantes em cidades pequenas como a nossa, né? Como é que tem sido, Gobi? Acho que é importante a gente ouvir e dar voz também a todos os representantes do comércio aqui de Nonoai. Essa pandemia realmente ela trouxe uma nova fase, digamos assim, de venda de pessoas e de produtos também, né? Porque nós tivemos, por exemplo, marcas que a gente comprava e que nós tínhamos pedidos
a linha da Mormai, por exemplo, nós não recebemos nem um par de tênis, e nós tínhamos mais de 120 pares comprados. Muitas empresas, simplesmente, começou a pandemia, fecharam as empresas e não entregaram nada, né? Outras empresas entregaram uma parte, outras não entregaram, e assim foi se sucedendo. Mas o comércio em si, ele é muito eclético, porque mesmo com a pandemia, alguns negócios estão surgindo. E a gente trabalha muito também, a minha filha e as funcionárias trabalham muito no Facebook, trabalham muito em outras ferramentas, né, para divulgar os produtos que a gente recebe. Mas um dos produtos que nós somos muito fortes na nossa loja é a parte da linha de artigos esportivos. E isso, infelizmente, hoje é uma parte que está inerte, né? Mas não podemos parar. Temos que cada vez nos adequar e aprender e ir passando isso para que se consiga permanecer vivo. Porque eu falava ontem com um diretor de uma empresa de Franca, em São Paulo, que me disse para mim que mais de 100 fábricas em Franca não abrem mais as portas. E isso, eu considero que você coloque aí em torno de 35, 40 empregos cada fábrica dessas, então dá para se ter uma noção daí de que quantas pessoas, porque quando se fala que uma pessoa perdeu o emprego, talvez essa pessoa seja responsável por no mínimo mais 2 ou 3 pessoas mantendo essas pessoas em casa, não é verdade? Então isso é muito triste. Eu vejo que aqui em Nonoai, por exemplo, eu vejo muito pouco se falar em demissão, pessoas que foram demitidas. Vejo muito pouco. E isso para nós é muito bom. Mas eu gostaria que nós tivéssemos muito mais empregos. Né? É preciso que nós todos nos unamos e temos que esquecer certas coisas e trabalhar para a geração de emprego e renda em Nonoai. E não que o nosso povo tenha que levantar às 3 horas, 4 horas da manhã para pegar um ônibus, viajar 2 horas para conseguir trabalhar. Isso é desumano para as pessoas. Sabe? E, bom, questão do emprego, né, que acho que é algo que todos nós queremos, né, que mais pessoas tenham emprego e fortaleça, né, Gobi? Fortalecendo o emprego aqui no município, fortalece, por que não, o próprio comércio local. Sem dúvida nenhuma. Se nós fortalecermos o emprego, a geração de emprego e renda, porque um indivíduo um dia me disse, mas estão fazendo aí 30, 40 quadras de calçamento. Eu olhei para ele e disse assim, mas que geração de emprego e renda trouxe essas 30, 40 quadras de calçamento? É uma geração de emprego que o cara trabalha 6 meses, no máximo ali fazendo aquelas 30, 40 quadras e depois acabou, você foi, não tem mais. Eu quero geração de emprego e renda para todas as pessoas e que as pessoas consigam ter essa geração de emprego e renda em Nonoai, que não precisem levantar às 2 horas da manhã para chegar às 4 horas no serviço e daí às 4h30 começar a trabalhar. É complicado isso, não é verdade? Nós precisamos pensar seriamente nessa parte. Pois é, né, Gobi? Até essa semana eu assisti um vídeo aqui do prefeito de Rio dos Índios falando sobre as obras que aconteceram aqui no nosso município vizinho. E obras contratadas, né, feita a licitação, e a empresa vencedora, uma empresa lá de São Paulo. Né? Então, ou seja, são empresas de fora que vêm lucrar aqui nos nossos municípios, né? E por vezes esses empregos não acontecem diretamente
aqui no nosso município, o que nos leva a algumas outras questões, né, que a gente conversava também fora do ar, que é justamente a questão tributária, a questão dos impostos, como incentivar que as empresas daqui produzam, que o nosso estado tenha mais empresas, que possa justamente essa mão de obra ser incentivada por aqui. Qual é a sua visão de tudo isso, principalmente do estado do Rio Grande do Sul e toda essa questão que envolve tributos, que envolve principalmente os custos que a gente, enquanto consumidor, acaba pagando? Olha, eu vejo, tem alguns parâmetros nisso tudo para nós discutirmos. Por exemplo, está se tentando fazer a reforma tributária nesse país. Mas a reforma tributária, eu até assistindo atentamente, o ministro da Fazenda levou uma reforma tributária para a Câmara dos Deputados e para o Senado com, digamos assim, se a reforma tributária terá 5 itens, ele levou 1 item. Mas não é por aí que se faz uma reforma tributária. Por quê? Porque isso aí vai ser tudo fatiado, e daí os interesses dos grandes se sobrepõem sempre aos menores. E é público, notório e sabido que as micro e pequenas e médias empresas desse país são responsáveis por mais de 50% dos empregos. E, outro detalhe importante, as micro, pequenas e médias empresas, com raras exceções, todas pagam os impostos em dia. Ao passo que as empresas mais de médio porte e de grande porte ficam devendo fortunas. Sabe-se hoje que só a JBS deve mais de 3 bilhões de impostos. Por que isto? Então, é necessário que se faça uma reforma tributária urgente com o ICMS que seja unânime em todos os estados, que ele tenha o paralelo de todos os estados pagar o mesmo imposto. Senão não tem como, senão fica essa briga. O Rio Grande do Sul tem que aumentar o imposto porque não tem dinheiro para pagar as contas. O outro estado também, né? O outro estado baixa porque tem bastante dinheiro, não deve nada. Então, é preciso fazer uma reforma tributária que atenda aos interesses de todos e que todos paguem, que com certeza, na faixa de 12%, se todo mundo pagar com 12% de imposto nesse país inteiro, o país vai arrecadar muito mais do que arrecada hoje. E eu falo isso porque eu tenho um parente meu que é fiscal do ICMS em Santa Catarina, e seguidamente eu troco umas ideias com ele. E ele disse para mim, o governo sabe que sonega, mas o governo cobra imposto estratosférico e as empresas têm que sonegar para conseguir sobreviver. Essa é a grande realidade do Brasil. Então, a reforma tributária, ela precisa ser feita urgentemente, mas não dentro dos gabinetes só. Ela precisa sair daqui de fora e chegar lá, com todos os estados, cada um fazendo o seu dever de casa, para ver como é que está. Porque você veja, o nosso Rio Grande do Sul, por exemplo, cobra 18% de ICMS, demora 3 meses para pagar o funcionalismo. É um absurdo, né? Tudo fatiado, R$100 hoje, 70 amanhã na conta, 120 amanhã. Você sabe, a sua mãe é professora, né? Então, essas coisas não podem acontecer. Quem trabalha tem que receber, no máximo, até o 10º dia do mês subsequente, ele tem que estar com o seu dinheiro na sua conta. Ele também precisa comer, vestir-se e etc. e tal. Manter a família, pagar a luz, a água, o telefone, essas coisas mais. Então é necessário que esse país tenha urgência no fazer a reforma tributária. Mas também não é só a reforma tributária, né? De nossos assistentes, nossos ouvintes. Nós precisamos da reforma política. Precisamos baixar 20
22%, 23% na Câmara dos Deputados e 20% no Senado. Porque não é possível, num país que nem o nosso, que tem os maiores impostos do mundo, os maiores políticos corruptos do mundo, nós continuar nessa situação. Com certeza. Bom, Alexandre, vamos aproveitar esse momento aqui para agradecer o pessoal que está assistindo com a gente aqui. Um abraço aí para o nosso amigo William Derré, Helenice Aires está com a gente, Maurício Fernanda Serpa. Olha aqui, ó, tem comentários. O Maurício Serpa tá mandando aqui, ó, diz pro Gobi que o Semovente está mandando um abraço. Grande Semovente. Também tá com a gente aqui a Terezinha Domingas Bringuente, obrigado pelo carinho, parabéns Gobi, grande batalhador pelo comércio e futebol de Nonoai, lá de Porto Alegre, tá aí nos assistindo. A Alessandra Gobi também tá com a gente aí, Gobi, viu? Eu mando um grande abraço pra minha sobrinha lá. Deixa eu ver quem mais está com a gente por aqui, ó. Larissa Menezes, o nosso grande amigo Protásio Feliciano dos Santos, olha aí, ó. Amigo da marca véia, o nonoense da vanguarda. Abraço, Gobi. Grande abraço, Protásio e companhia. Aí o Jefferson Pires tá dando aí parabéns pela tua carreira comercial aqui no município de Nonoai. Leonardo Jordão, Cláudia Rodrigues, pessoal mesmo, obrigado pelo carinho aí, você que está assistindo a gente, curta a nossa página, pode compartilhar à vontade. Quem mais está por aqui? Nosso amigo Rui Carlos Bertelli também está com a gente. O Melchior Jean Alqueire, nosso grande amigo Coi, valeu, obrigado pela companhia, Coi. Pessoal da Uchubier tá aí com a gente também, e o Adir Luiz Alqueire. Feito isso, a gente quer trazer um pouquinho o assunto de volta a Nonoai, Gobi. A gente falou lá no comecinho dos seus netos, né? Do teu neto Arthur e da neta Valentina. Hoje é o Arthur que tá aqui mais perto, né, de ti. Mas assim, exatamente. Eu quero saber de ti, e nesse momento é até um pouquinho complicado, e eu vou medir as palavras para fazer essa pergunta. Mas eu quero saber de ti, que Nonoai tu espera para quando o teu neto tiver um pouquinho perto da nossa idade? Essa pergunta Não, eu tenho acompanhado e tenho andado por aí na nossa cidade, e nós temos hoje, você veja bem, eu vou fazer um parâmetro aqui. Há 12 anos atrás, a arrecadação de Nonoai, ela se situava em torno de R$900 mil, não chegava a R$1 milhão por mês. Hoje, a arrecadação de Nonoai passa de R$4 milhões por mês. E nós precisamos usar o dinheiro da arrecadação de Nonoai com muito carinho. Nós precisamos usar o dinheiro da arrecadação de Nonoai na geração de emprego e renda. Nós precisamos usar o dinheiro da arrecadação em projetos que tragam empregos. Nós não podemos... eu tenho uma crítica construtiva, porque nós estamos usando um empréstimo de 4 milhões no nosso município para asfaltar as ruas da nossa cidade. E eu preferiria que esse empréstimo de 4 milhões de reais fossem usados na geração de emprego e renda. Porque com um dinheiro dessa magnitude, você consegue gerar aí, na pior das hipóteses, uns 80, 90 empregos. Com 80, 90 empregos em Nonoai, você consegue gerar uma bela de uma fatura para o município no final do mês. E aí,
nós poderíamos ir fazendo o asfalto mais devagar e tendo esses empregos, com certeza, todos nós iríamos ganhar. Todo Nonoai iria ganhar, por quê? Porque se tu tiver geração de emprego, automaticamente vai aumentar a geração de receita para o município, vai aumentar a gama de pessoas que ficam em Nonoai e trabalham em Nonoai. Essa é a minha grande preocupação. Nós precisamos critérios firmes para a geração de emprego e renda em Nonoai. Nós não podemos pensar de que o nosso povo tem que levantar às 2 horas da manhã para ir trabalhar em Ceará, em Chapecó, em Trindade e outras cidades que oferecem esses empregos de frigoríficos, que nós poderíamos fornecer empregos em outras áreas. Com certeza, há muitas empresas em busca de municípios com parcerias, porque as empresas também, se elas fizerem tudo o que for necessário, elas vão ficar sem capital de giro. E aqui vai uma colocação. O nosso frigorífico Alto Uruguai, quando nós montamos ele aqui no Nonoai, na saída para o Rio dos Índios, né? O frigorífico foi deixado ele funcionando dentro dos moldes e do que era pedido pelo CIF, só que faltou uma coisa. Faltou o capital de giro para comprar o gado e conseguir vender esse gado em 30 dias, ou 60 dias, ou sei lá 15 dias, 30 dias, 45 dias, com um capital de giro que o frigorífico pudesse se manter, digamos assim, 60 dias comprando o gado dos fornecedores e repassando isso para os supermercados, para os atacadistas e etc. e tal, e recebendo esse dinheiro de volta e tocando o capital de giro. Então, é necessário, porque as empresas vão fazer os seus pavilhões e investem o capital de giro, daí não tem mais capital de giro. Então, é necessário que se faça alguma coisa nesse sentido para ajudar, para trazer as empresas a se estabelecerem em Nonoai. Porque Nonoai hoje ocupa um ponto estratégico no Rio Grande do Sul. Se você olhar, nós estamos aqui para Dionísio Cerqueira, divisa com a Argentina, na faixa de 200 e poucos quilômetros. E por ali, nós podemos subir ao Chile. Mais para frente, nós temos a saída, para sair mais adiante, para a Bolívia. Tudo isso fica muito fácil para o centro do país, para São Paulo, Rio de Janeiro, Norte e Nordeste. Também fica muito fácil, porque nós estamos numa saída estratégica do estado do Rio Grande do Sul. Então, se nós investirmos na geração de emprego e renda, nas indústrias que queiram produzir e exportar, nós estamos no lugar certo. Sem dúvida nenhuma, nós estamos no lugar certo. Bom, Gobi, de que forma, na tua opinião, o município poderia fazer para atrair essas empresas que venham gerar empregos, empresas dos mais variados segmentos? Primeira coisa, comprar uma área industrial na beira da rodovia. Isso é fundamental, porque as empresas não podem estar correndo, atravessando a cidade para se estabelecer ali no antigo aeroporto. Isso pode conversar com quem se estabeleceu ali que está arrependido. É necessário que se compre uma área industrial à beira da rodovia, que se dote essa área industrial do que for necessário e que se faça, inicialmente, os próprios galpões, que o município invista para fazer esses galpões para que essas indústrias venham se estabelecer. Porque há muita gente que gostaria de aumentar
a sua indústria, gostaria de botar uma filial, mas quando se depara que tem que fazer os galpões para isso, tem que fazer, o capital de giro se vai ali. E aí o cara pensa assim, ó, eu vou fazer um galpão lá, mas eu não tenho dinheiro para comprar o material para produzir, aí não adianta. Então eu acho que o município, é a minha visão, né, que o município podia fazer esse investimento nesses galpões, já com a predisposição de que, num futuro, que a empresa cresça, a empresa compre e pague o município e seja a proprietária. Num primeiro momento, o município locaria esses pavilhões com um aluguel muito módico, porque ele vai trazer a geração de emprego e renda e vai trazer, consequentemente, vai aumentar a arrecadação do município. Nós não podemos pensar isso num primeiro momento, já que o município vai receber um caminhão de arrecadação. Não, muito pelo contrário. Eu sempre digo que como é que a galinha enche o papo? Todo mundo sabe, né? Então é por aí. Tem que ir devagar. Por quê? Porque à medida que o bolo vai crescendo, todo mundo vai ganhando. Vai ter a geração de emprego, vai ter a geração de renda para o município e, consequentemente, os seus munícipes terão melhorias na sua cidade e o prazer de dizer assim, eu resido na cidade de Nonoá. Eu acho que é o que todos nós queremos, né? Gobi, eu esqueci de mencionar uma pessoa que também é importante para você, né? A dona Letícia Gobi, né? Tava ali, a gente esqueceu de falar aqui nos comentários. Tem mais gente aqui, ó. O Zé Hildo manda um abraço, a Cecília Maria Vieira também tá te mandando um abraço, Gobi. Pessoal que tá com a gente aqui na nossa página no Facebook, tem bastante gente. Bom, Gobi, pra gente... Só para atrapalhar um minutinho aí, também gostaria de mandar um grande abraço para minha filha Letícia, meu genro lá em Brasília, né? Sim. O Leonardo Jordão, e a minha netinha lá de Brasília, e ao Zé Hildo e a Cecília e aos filhos que são meus irmãos. Olha aí, que beleza. E a todos também, e a todos os outros também que estão nos assistindo e ouvindo aí, um grande abraço a todos e a você pela oportunidade também, né, Gobi? Olha, Gobi, quem tem que agradecer aqui sou eu, né? Então, eu quero te agradecer pela essa tua disponibilidade de tempo. Eu sei que a gente poderia falar muito mais, mas a gente precisa dar uma botadinha o pé no freio, porque estamos prestes a viver um momento de mais um pleito municipal, né? Em meio a tudo isso, em todo a esse caos, e às vezes, por vezes, palavras podem até ser mal interpretadas por aqui, né? E não é a nossa intenção. A nossa intenção aqui é justamente trazer a opinião de pessoas que se importam sim com o nosso município, que moram aqui, que têm a sua residência, o seu trabalho, geram renda aqui para o nosso município e que querem o que todos nós queremos, né? Que é um Nonoai grande, um Nonoai forte, com emprego, com renda, com todo mundo sempre muito bem. Bom, Gobi, dito isso, te agradeço, né? Te parabenizo pela tua atuação aí no comércio municipal, e Multimarcas Esportes está de portas abertas, né? Mesmo na pandemia, tem sempre um jeitinho aí de receber os clientes, né, Gobi? Com certeza, né? Mas quem tem que agradecer sou eu, essa grande oportunidade, e dizer que, acima de tudo, eu não sou natural de Nonoá, mas eu digo para ti e a todos que estão nos assistindo que eu sou mais nonoaense do que muitos que nasceram aqui, porque nós dedicamos muito tempo para o nosso município. Foi através do CDL, foi através da Associação Comercial, foi através do Conselho Municipal de Desportos e outras tantas que a gente ajudou a criar, que a gente ajudou a manter, que a gente ajudou a levar o município de Nonoai, o nosso veterano aí também, muito. Então, muito assim, ó,
O pessoal, muita gente não sabe, mas eu quero contar aqui para ti e aos que estão nos assistindo, que eu fui o sócio refundador do Lions Clube. Isso tenho muito orgulho, eu tenho o diploma de sócio refundador do Lions Clube de Nono. Como fui o fundador do CDL, do SPC, como juntamente com meu amigo, meu compadre, meu irmão, Telmo Canelis, nós fundamos o CMD. Então nós temos uma ficha corrida em Nonoai de serviços relevantes prestados a essa cidade, a esse município, sem cobrar ônus de ninguém, botando dinheiro do bolso para fazer as coisas acontecerem. Mas isso tudo eu fiz por amor, por gostar e porque Nonoai mora no meu coração. Nós já podíamos ter nos mudado daqui há muitos anos, mas nós acho que vamos, com certeza, vamos ficar com o pé cravado aqui até o final. Com certeza. É assim a gente espera, Gobi. Mas, olha só, antes que eu esqueça dessa história aqui, tu sempre foi goleiro, né, Gobi? Quando jogava por aí, futebol. né? Por aí, né? Como é que é a história? Tu também foi um goleiro artilheiro, né? De gols contra. Tava quase escapando essa história aqui, mas eu resolvi puxar um pouquinho do futebol para lembrar disso, né? Dessa história que se conta, né? O goleiro Alexandre Gobi foi dar a saída de bola, se empolgou e jogou a bola dentro do próprio gol. Isso é exatamente exato. Isso foi no campeonato de futebol de salão municipal aí, né? No ginásio Centenário. Aí nós estávamos numa partida lá, nós estávamos ganhando a diferença, acho que era de 5 ou 6 gols, não sei, e eu me empolguei para jogar para o meu parceiro lá na frente a bola, e a bola escapou, gol contra, valeu, tudo bem, ganhamos o jogo igual, mas foi uma história bem interessante. Mas olha aí que beleza. Bom, história... eu prometi que não ia falar isso hoje, né, mas o que achou do Grenal? Não, o Grenal, tu sabe que eu sempre digo que, como é que diz o cara estava falando lá do ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, e o cara dizia assim, Grenal é Grenal. Você nunca sabe quem ganha ou quem perde, né? Mas o Grenal foi, dentro de todo esse tempo que ficou parado, acredito que até foi bem interessante. Eu estou gostando muito, não é porque o Grêmio ganhou o Grenal, não, nada contra, isso aí faz parte dos Grenais do Rio Grande do Sul, um dia ganha um, outro dia ganha outro, outra hora dá um empate, coisa desse gênero. Mas eu estou gostando muito dessa gurizada, tanto do Grêmio quanto do Inter. Você veja que o Grêmio terminou com, se não me falha a memória, com 5 ou 6 jogadores que fazem parte... Foram formados da base, né? A base, isso aí. Então, é muito interessante que os nossos times aqui do Sul trabalhem muito a base. Porque a base, se você olhar a base é barata. Você forma atletas de qualidade e vende por uma verdadeira fortuna. Então, é uma maneira, o Grêmio, através dessa política, o Grêmio conseguiu, digamos assim, quase que equalizar a sua folha de pagamento. Porque esses guri custam mais barato, bem mais barato. E depois quando você vai vender... Exatamente, quando você vai vender, você veja uma coisa que agora, até ouvindo aí atentamente, quarta-feira do Grenal, o ex-treinador do Flamengo que voltou para a Itália, para Portugal, quer levar o Cebolinha do Grêmio para o time do Benfica lá, né? Parece que é do Benfica que ele foi seu treinador. Exato, né? é o Benfica. E realmente, o Grenal foi um jogo, a meu ver, feio. Não é porque eu sou colorado, não é porque o Inter perdeu, mas foi um jogo que a gente esperava que fosse daquele jeito, né? Um jogo bem feio, jogadores fora do ritmo ideal. E aproveitando isso, quero te perguntar, era
é o momento certo para o futebol voltar ou daria para ter esperado um pouquinho mais? Pois olha, eu acho, no meu entendimento, que o futebol tinha que esperar um pouco mais, né? Mas como a CBF já quer fazer o Campeonato Brasileiro a partir do dia 9, né? Isso. Parece-me que o 9. Aí não vai nem terminar o Campeonato Gaúcho? É um absurdo isso, né? Então que a CBF aguardasse para se terminar os campeonatos regionais, mesmo com essa situação toda aí, e para depois iniciar o Campeonato Brasileiro. Não tem jeito, né? E o Campeonato Brasileiro vai começar sem público? Com público? Como é que vai? Quem é que vai pagar as despesas? Pois é. É isso. Sem público, Preciso saber, né? Sem palcos, né? Vai saber se Porto Alegre vai estar liberada para receber os jogos. Como é que vai ser feito, né? Bom, mas Gobi, isso é assunto para uma outra conversa, quem sabe em uma próxima oportunidade, que já te deixo o convite aqui para vir no Fala Clóvis. Deixa eu só pegar um último comentário aqui, que esse vale a pena, foi engraçado. O José Hildo Vieira está dizendo aqui que você, como comentarista de futebol, é um ótimo empresário, Gobi. Pro Sucuri, eu vou mandar lá pro Sucuri um Bésame mucho. Mas que beleza! 7h51, o Fala Clóvis desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu te convido, você que está nos assistindo aí, a curtir nossa página, compartilhar nosso conteúdo e para ficar por dentro, né, das nossas novidades. Sempre uma entrevista bem bacana. A gente está buscando nonoenses ou pessoas que estão aqui em nosso município já há bastante tempo, que se consideram já muito nonoenses, como o Gobi disse, né? Já, mesmo não sendo natural daqui de Nonoai, ele se considera muito mais nonoense do que outros, né? Nas suas palavras mesmo, Gobi. E a gente quer agradecer a você que nos assiste, a você que dá força para esse canal que está iniciando. A gente está indo passinho por passinho, né? É um canal que não tem pretensão nenhuma, né? Já falei isso em outras oportunidades, mas não custa a gente repetir. Não tenho intenção política nisso, não tenho intenção financeira nesse canal, apenas fazer o que eu gosto, né? Fazer jornalismo, que é a minha formação. Hoje sou servidor público municipal, mas essa parte aqui, esse bate-papo aqui me interessa. Eu achei interessante trazer essa ideia de buscar esses nonoenses para levar para você que nos assiste um pouquinho da nossa história, e porque é importante sim a gente sempre exaltar quem é daqui. Gobi, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, fica convidado para as próximas aí, quem sabe a gente abre um Fala Clóvis do esporte, né, para discutir um pouquinho mais da dupla Grenal, quem sabe a gente abra mais possibilidades daqui a pouco, né, com a volta. Depois que passar essa pandemia, a gente possa estar junto aí numa mesa de bar discutindo sobre futebol, por que não, e trazendo essa informação aí para quem está nos assistindo. Um grande abraço para você, para toda a tua família, obrigado aí, principalmente a Alessandra, que nos auxiliou aí na parte tecnológica, né, Gobi? E da tua disponibilidade de estar aqui. Clóvis, eu quero agradecer a você pela oportunidade e dizer para ti que continue. É gratificante ver isso de um jovem que nem você fazendo isso por amor e graça. É muito importante isso para Nonoai, para toda a nossa região, para todas as pessoas e para todos os nonoaienses. Eu diria a quem nos ouve e nos escuta que estamos no caminho certo. Nonoai tem tudo para crescer e para dar certo. Vamos em frente, vamos prestigiar o comércio de Nonoai e vamos prestigiar as pessoas de Nonoai. Um grande abraço a todos, bom fim de semana e na santa paz de Deus. Com certeza. Bom, pessoal, e não esqueça, né? Curte aí o vídeo, não só o vídeo, né? Mas curte nossa página também e fica por dentro de tudo que acontece aqui no Fala Clóvis, e até a próxima. Valeu, bom final de semana. Tchau, tchau.